Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, com gostinho de vitória. Vamos de destaques. Ministros do governo Lula devem ser anunciados no começo de dezembro. O uso obrigatório de máscara em aviões e aeroportos começa nesta sexta-feira. E em São Paulo, a proteção volta a ser exigida no transporte público a partir de amanhã. Após 9 meses de guerra na Ucrânia, infraestruturas civis estão no alvo das forças russas. Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa do Mundo, com 2 gols de Richarlison. Tudo isso a partir de agora. Os nomes dos novos ministros do governo eleito devem ser anunciados no começo de dezembro. O grupo técnico tem até 30 de novembro para apresentar o relatório preliminar. Os integrantes da equipe de transição afirmaram que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem sinalizado uma data para anunciar os ministros do novo governo. Seria por volta de 10 de dezembro. A necessidade de definição dos nomes por Lula vem em meio aos desafios de articulação política para conseguir avançar com a PEC da transição no Congresso Nacional e conseguir abrir espaço no orçamento além do teto de gastos. Os grupos têm até 30 de novembro para apresentar um relatório preliminar dos seus temas com um diagnóstico do setor. E o prazo para entrega do relatório final se esgota em 11 de dezembro. Um dos cotados para chefiar o Ministério do Planejamento é Pércio Árida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real. Para a pasta da economia, o nome mais forte neste momento é o de Fernando Haddad. Na nova gestão, a esplanada dos ministérios será ampliada e pode chegar a até 34 pastas. E até o grupo de transição do governo eleito deu uma pausa nos trabalhos para assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, que entrou em campo contra a Sérvia. O vice-presidente eleito e coordenador-geral do gabinete da transição, Geraldo Alckmin, arriscou o placar de 2-1 para o Brasil. Ele e os demais integrantes da equipe vestiram a clássica camiseta amarela. Deputados federais querem instalar a CPI do abuso de autoridade para investigar a conduta de ministros da Suprema Corte. Para o autor do requerimento, o deputado Marcel Van Hatten, recentes decisões têm censurado e atentado contra direitos individuais fundamentais. Um grupo de deputados quer abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um possível abuso de autoridade de ministros do Supremo Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de abertura de CPI é do deputado federal do Partido Novo, Marcel Van Hatten. Ele justifica que nos últimos meses, ministros da Suprema Corte têm violado direitos e garantias individuais previstos na Constituição, ao determinar busca e apreensão na casa de empresários por mensagens em aplicativos, bloqueio de contas bancárias por possível participação em manifestações e suspensão de perfis em redes sociais. Van Hatten argumenta que mesmo veículos jornalísticos de comunicação e deputados que têm imunidade parlamentar tiveram contas suspensas após publicações consideradas inverídicas ou duvidosas, sofrendo censura. Mesmo faltando pouquíssimo tempo para o fim da legislatura, o deputado federal Marcel Van Hatten, autor do pedido de abertura da CPI do abuso de autoridade, disse que acredita que é possível instalar e começar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito nas próximas semanas. Ele afirmou que a CPI recebeu o apoio de deputados de 12 partidos. Disse ainda que conversou com o presidente da casa e sentiu disposição de Lira em dar seguimento ao pedido. Uma CPI pode ser instalada a qualquer tempo. É bem verdade que seus trabalhos encerram-se com o final da legislatura. No entanto, ela é urgente e imediata, e obtidas as assinaturas, configurados os fatos determinados, não há nenhum óbice para que seja imediatamente instalada. Aqui a gente não está falando de governo A ou de governo B, a gente está falando de respeito à democracia. Quando se pergunta se a CPI teria sentido o segmento por conta de negociação do presidente com o novo governo, é um entendimento que o nosso pleito aqui tem um pleito de defender determinada visão política ou de quem estava disputando a eleição presidencial. Não, isso aqui é uma defesa da democracia e da liberdade.
que deveria ser uma defesa de qualquer dos lados. Com o aumento dos casos de coronavírus pelo país, velhas medidas voltam a ser implementadas para tentar frear o avanço da doença. A partir de hoje, o uso de máscara volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões, uma medida a nível nacional. E a partir de amanhã, o uso da proteção facial também volta a ser exigida no transporte público de São Paulo. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil, já voltou a valer. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e agosto de 2022. Quando decidiu abolir a exigência em votação unânime, os diretores justificaram que o cenário da pandemia permitiu que a proteção individual fosse apenas recomendada, mas não imposta aos viajantes. Agora, com o aumento expressivo de casos da doença, a Anvisa retomou a medida. A exceção fica para crianças com menos de 3 anos de idade e para pessoas com deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção. E em São Paulo, o governo do estado e a prefeitura da capital decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público a partir deste sábado. A decisão segue a análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência em Saúde contra o avanço dos casos de Covid. O governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do estado de São Paulo e reitera que é fundamental que a população esteja com um ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus. E finalmente chegou, hoje é o dia da Black Friday. Ao aproveitar as ofertas, os consumidores devem conferir tudo para fugir do prejuízo. A ação de golpistas torna necessária atenção redobrada com pagamentos, páginas de e-commerce e perfis de redes sociais. O consumidor também deve evitar se complicar com as dívidas que as ofertas tentadoras podem causar. E agora vamos de destaque internacional. A Rede Internacional de Polícia, Interpol, prendeu cerca de 1.000 pessoas e interceptou 130 milhões de dólares em uma operação contra crimes virtuais. De acordo com a organização, cuja sede fica em Lyon, na França, os suspeitos estavam ligados a casos de roubo de identidade, investimentos fraudulentos ou tentativas de phishing por e-mail. Phishing é o crime de enganar as pessoas para que compartilhem informações confidenciais, como senhas e números de cartões de crédito. Entre 28 de junho e 23 de novembro, 975 pessoas foram presas e cerca de 2.800 contas e ativos virtuais vinculados a práticas criminosas bloqueados. Essas investigações também permitiram identificar novas tendências de crimes na internet, como novas práticas de usurpação de identidade ou golpes sexuais. Os investigadores também detectaram um aumento significativo de fraudes por aplicativos de mensagens que solicitam pagamentos por meio de criptomoedas. A Interpol suspeita que, em um desses casos, 2 coreanos detidos na Grécia e na Itália aplicaram um golpe de 29 milhões e 140 mil dólares em 2.000 pessoas. Agentes austríacos e indianos também identificaram um grupo de cibercriminosos se fazendo passar por funcionários da Interpol. E veja a seguir. Após 9 meses de guerra na Ucrânia, infraestruturas civis estão no alvo das forças russas. E ainda, Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa do Mundo, com 2 gols de Richarlison. Nós voltamos já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaque internacional. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia chegou ao 9º mês, com o exército russo intensificando os bombardeios e direcionando seus ataques a infraestruturas civis. Com a chegada do inverno na região, o governo ucraniano tem lutado para manter os recursos necessários para os moradores. A Rússia tem usado o frio como arma em sua nova estratégia de ataque. Os recentes bombardeios tiveram como alvo as infraestruturas de geração de energia e abastecimento.
Os ataques deixaram milhões de ucranianos sem eletricidade e sem gás para aquecer suas casas. Só em Kiev, capital do país, mais de 70% das casas permanecem sem energia elétrica. De acordo com a prefeitura, as equipes de reparação e emergência estão trabalhando arduamente para restaurar os sistemas de aquecimento. Para atender a população que precisa lidar com temperaturas abaixo de zero em meio ao inverno, foram disponibilizados centros de aquecimento movidos a geradores. De acordo com o governo ucraniano, esses centros estão espalhados por todo o país e vão oferecer eletricidade, água, serviços de internet, ligações de telefone celular e farmácia, gratuitamente 24 horas por dia. Chegou a hora da gente falar sobre a Copa do Catar. O Brasil encarou o peso de uma estreia de Copa do Mundo com muita garra. Richarlison, camisa 9, foi a grande estrela do jogo e garantiu a vitória da seleção com 2 gols no segundo tempo contra a Sérvia. Teve até gol de bicicleta. Vamos conferir. A seleção brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira em Doha. Diante da Sérvia, os comandados por Tite não encontraram espaço na defesa adversária no primeiro tempo. Mas mesmo sem mudanças, a volta do intervalo mostrou um time diferente. Logo no primeiro minuto, Rafinha desperdiçou uma grande chance cara a cara com o goleiro Savic. O placar foi aberto aos 16. Vinícius Júnior chutou forte e Richarlison aproveitou o rebote. A dupla voltou a funcionar logo depois. Após boa jogada do ponta do Real Madrid pela esquerda, o camisa 9 da seleção dominou com uma perna e puxou um voleio com a outra. Golaço. O domínio brasileiro se refletiu em outras jogadas que obrigaram o goleiro sérvio a trabalhar até o final da partida. O craque camisa 10 Neymar foi substituído antes do final do jogo e deixou o gramado chorando. Um tratamento com gelo no tornozelo direito começou ainda no banco de reservas. O próximo compromisso do Brasil no Grupo G é na segunda-feira contra a Suíça. No mesmo dia, Sérvia e Camarões se enfrentam em busca da primeira vitória no Mundial. E olha só, o último camisa 9 que brilhou já tem 20 anos. Justamente Ronaldo Fenômeno, quando trouxe o pentacampeonato para o Brasil. Quem sabe não é um sinal de boas novas, hein? E a vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia foi muito comemorada pelos brasileiros que viajaram para o Oriente Médio para acompanhar a Copa do Mundo. Do lado sérvio, nada de decepção, mas sim o reconhecimento do futebol brasileiro dentro de campo. Os brasileiros que viajaram até o Catar começaram com o pé direito a busca pelo hexacampeonato da Copa do Mundo. Do lado de fora do estádio de Lusail, logo após o apito final, torcedores comemoravam a vitória por 2-0 sobre a Sérvia na estreia do Grupo G. O atacante Richarlison comandou a equipe dentro de campo, com 2 gols após 2 jogadas de Vinícius Júnior. O primeiro dos sonhados 7 jogos animou a torcida. Campeão! O único penta é o Brasilzão! Nos primeiros 45 minutos, o Brasil teve um pouco de dificuldade para começar o jogo. No segundo tempo, a equipe se acertou e mostrou às 90 mil pessoas por que estamos aqui. Estamos aqui para garantir mais uma estrela. Não há outro candidato ao título senão o Brasil. A gente está muito animado, desejando a vitória do nosso país e é tudo que a gente quer, só comemorar a Copa do Mundo de novo. Brasil! Pelo lado sérvio, nada de decepção, mas reconhecimento da superioridade brasileira dentro de campo. Alguns dos jogadores da seleção sérvia estavam lesionados, então não estávamos com a força total esta noite, mas o Brasil mereceu ganhar. O jogo foi bom, podíamos fazer muito melhor, isso é tudo. Eles poderiam fazer melhor, mas a seleção brasileira era muito boa, na verdade muito boa. Com a vitória, o Brasil lidera o Grupo G com 3 pontos, seguido pela Suíça, que venceu Camarões por 1-0 e tem um saldo inferior. A seleção vai enfrentar os próprios suíços na segunda-feira, em um jogo que pode encaminhar a classificação para as oitavas. No mesmo dia, Sérvia e Camarões se enfrentam em busca da primeira vitória no Mundial. O Hexa vem, o Hexa vai chegar agora! Vamos Brasil, meu Brasil! Aqui, ó! Mas falar em emoção e não citar o confronto entre Portugal e Gana seria um erro. A seleção portuguesa teve que suar a camisa para garantir a vitória. Do lado de fora do estádio 974 em Doha, a torcida só tinha o que festejar.
Com muitos nervos, mas foi merecido, embora o Ghana também tenha dado luta. Jogou muito bem também, mas a vitória foi nossa. O jogo foi muito complicado, as duas equipas queriam ganhar, dava tudo para ser um empate, mas Portugal jogou bem melhor na segunda parte. Não teve medo, acreditou e vamos sempre acreditar para Portugal ganhar. Do lado africano, apesar da derrota, o fair play imperou. Português. Damos crédito aos portugueses. Acho que eles jogaram bem, criamos muitas chances, eles também criaram muitas chances, mas aproveitaram melhor. Acho que está tudo bem, esse é o jogo, essa é a beleza do futebol. Futebol. E está no final, faltam 2 minutinhos para acabar o jogo do Grupo B, País de Gales e Irã. O jogo está empatado em 0-0. No primeiro tempo, o Irã pressionou e chegou a ter um gol anulado, mas a primeira etapa foi marcada por erros e muito nervosismo dos dois lados. Já na segunda etapa, o jogo começou mais animado. Logo aos 5 minutos, o Irã chegou com muito perigo e chutou 2 bolas na trave no mesmo lance. E aos poucos foi dominando o jogo, criando diversas chances, mas não conseguiu transformar as chances em gol. Com esse resultado, a Inglaterra praticamente garantiu a classificação do Grupo B. E agora vamos ver a agenda dos jogos que estão programados para hoje no Catar. Começa nesta sexta-feira a segunda rodada da Copa. Após empatar na primeira rodada do Mundial, o País de Gales entra em campo precisando aí somar os 3 pontos, o que não está acontecendo. Como a gente acabou de ver, País de Gales e Irã já estão em campo. Vale lembrar que o Irã foi goleado pela Inglaterra por 6-2. O próximo jogo da Copa será às 10 horas. Os donos da casa precisam se recuperar da derrota na estreia. E o Senegal vive a mesma situação, precisando da vitória para seguir vivo por uma vaga na próxima fase. Às 13 horas, 13h, os 2 vencedores na estreia do Grupo A se enfrentam para garantir uma vaga na próxima fase da competição. E às 16 horas, às 16h, Inglaterra encara os Estados Unidos. A Inglaterra pode conquistar a vaga para a fase de mata-mata nessa partida. É só vencer os Estados Unidos, que empataram com Gales. E como em toda a Copa do Mundo, jogadores ditam moda com cortes e penteados ousados. Mas além deles, são muitos os brasileiros que transformaram a cabeleira para torcer pela seleção. No Rio de Janeiro, um barbeiro viralizou na internet com um penteado que está fazendo o maior sucesso. Olha só. A fita adesiva marca a faixa branca e o molde, feito com uma folha de caderno, delimita as formas geométricas da bandeira do Brasil. A finalização cheia de capricho do barbeiro é o que dá o toque final à pintura de cabelo, que virou arte. Washington Rodrigo é o nome do autor da obra. Tem apenas 24 anos de idade e desde os 18 está nessa profissão. A divulgação do trabalho na internet começou há cerca de 2 anos. E com a chegada da Copa, ele resolveu inovar. Pensei, vamos fazer a bandeira do Brasil. E fiquei pensando em como executar para fazer esse serviço na cabeça do cliente. O primeiro a se dispor ao teste foi o Eric, que agora chama a atenção por onde passa. Eles gostam bastante. Às vezes pede até para tirar foto. Quando viu o trabalho pronto, o Kennedy foi logo entrando na fila. Diz que a pintura vai dar sorte para a seleção. Agora não tem como o Brasil não ganhar. E é claro que o Washington também vai ganhar muito com tudo isso. O barbeiro nem imaginava que aquele vídeo que postou apenas para atrair mais clientes em tempos de Mundial ganharia tanta notoriedade na internet. Até o fechamento dessa reportagem, os números acumulados nas 2 redes sociais do jovem já impressionavam. Somos em 11 milhões de visualizações no Instagram e TikTok. E no meio de tanta gente, uma visualização ganhou destaque. Porque, segundo Washington, ninguém mais, ninguém menos que o jogador Richarlison também teria assistido ao vídeo. Falei, zerei a vida agora. Cara da seleção vendo meu serviço, falei, nossa. Justo um dos primeiros jogadores do Brasil a exibir sua transformação para a Copa do Catar na internet. Transformar o visual nessa época é mania entre os jogadores. Uma das mudanças mais famosas foi a do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Quem não lembra do corte cascão? Neymar é outro que já mudou bastante.
Em sua estreia na seleção, adotou o famoso moicano. Depois clareou as pontas do topete, que sem fixador virava franja. Na sequência, o camisa 10 ficou completamente loiro. E logo voltou às origens. Mas se transformou mais um tanto de vezes depois, até chegar ao Catar. Assim, já Everton Ribeiro, que também apostou em um novo visual para estrear nos gramados do Mundial, chegou com as madeixas mais claras por lá. Na legenda da foto postada em 5 de novembro, escreveu "quase nevou", referindo-se às luzes feitas no cabelo. E você sabia que a seleção brasileira é acompanhada por barbeiros para manter o corte e coloração dos cabelos dos jogadores? A informação foi divulgada pelo G1 no final de setembro. Os escolhidos, segundo a reportagem, foram os sócios Leonardo Cittadini e Lucas Martins, ambos de Criciúma, em Santa Catarina. Eles têm uma barbearia em Londres, na Inglaterra, onde atendem atletas famosos. E agora, tem a experiência única de cuidar dos brasileiros no Catar. Quem sabe um dia o Washington também vem assumir esse posto, não é mesmo? Pelo menos o primeiro passo já foi dado. Eu desejo aí, quando a seleção brasileira voltar, né, que voltem com a taça pra gente. Algum jogador aí se interessa em fazer. Vamos estar aí prontinho aí pra estar fazendo esse serviço. E aí, você encararia esse penteado? A mulherada eu não sei porque envolveria corte de cabelo, mais complicado. Mas os homens que são mais ousados, por que não? Achei patriota. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!